Questão 25 do exame de seleção para a Academia da Força Aérea em 2016, turma de 2017. Trata-se de uma questão sobre geometria analítica. Olá a todos. Neste problema do exame de seleção da Academia da Força Aérea, nós tratamos da equação normal de uma circunferência e na obtenção, a partir dela, da equação reduzida da circunferência, por uma técnica denominada complementar os quadrados das somas. E com isso obtemos o raio e o centro da circunferência a partir da sua equação reduzida. Vamos ver o enunciado da questão. Questão 25, enunciado. Seja lambda 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 6x menos 12y mais k igual a zero, uma circunferência que no plano cartesiano tem interseção vazia com os eixos coordenados. Considerando k pertencente ao conjunto dos reais, é correto afirmar que, afirmativa A, o ponto P de abscissa k sobre 3 e ordenada k sobre 3 é interior à lambda. Afirmativa B, existem apenas dois valores inteiros para k. Afirmativa C, a reta R de equação x igual a k intersecta lambda. Afirmativa D, se C é o comprimento de lambda, então C maior do que 2π unidades de comprimento. Iniciamos a solução na busca pelo centro e o raio da circunferência, cuja equação geral é dada por 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 6x menos 12y mais k igual a zero. Nós vamos aplicar uma técnica que é conhecida como completar os quadrados da soma. Vejamos aqui. Inicialmente, eu preciso preparar um pouco melhor essa equação. Então, eu vou dividi-la por 3. Então, eu tenho 3x2 dividido por 3 dá x2, 3y2 dividido por 3 dá y2, menos 6x dividido por 3, menos 2x, menos 12y dividido por 3 dá menos 4y, e k dividido por 3 dá k sobre 3, isso igual a zero. Agora vamos observar o seguinte, x2 menos 2x, se eu tivesse um 1 aqui, eu colocaria x2 menos 2x mais 1, e isso representaria x menos 1 ao quadrado. Da mesma forma, y2 menos 4y, se eu tivesse um mais 4 aqui, eu representaria como y menos 2 ao quadrado. Então, eu faço isso, x2 menos 2x mais 1 e y2 menos 4y mais 4. Mas, ao fazê-lo, eu introduzi este número 1 aqui e este número 4, desequilibrando a equação. Eles não estavam aqui originalmente. Portanto, eu tenho que retirá-los. Então, eu coloco do lado direito do sinal de igual 1 mais 4, que é igual a 5, que foi o valor que eu coloquei a mais na equação. Então, eu tenho x2 menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. E y2 menos 4y mais 4 é y menos 2 ao quadrado. E aqui, passando k sobre 3 para o lado direito da equação, eu tenho 5 menos k sobre 3. Esta é exatamente a equação reduzida da circunferência lambda obtida a partir da sua equação geral. Portanto,
A circunferência lambda, observando a sua equação reduzida, terá centro no ponto C de abscissa 1 e ordenada 2. Abscissa 1, ordenada 2. E o raio será a raiz quadrada de 5 menos k sobre 3. Agora nós podemos passar ao enfrentamento das afirmativas. Um step anterior, vamos construir o gráfico desta equação que vai nos ajudar no trabalho de solução do problema. Inicialmente, vamos considerar o seguinte: 5 menos k sobre 3 tem que ser maior do que 0. Portanto, k tem que ser menor do que 15 estritamente. Por outro lado, o fato da circunferência lambda não cortar os eixos coordenados implicará que este radical terá que ser menor do que 1, ou seja, o raio tem que estar entre 0 e 1, o que implica que 5 menos k sobre 3 menor do que 1 e k maior do que 12. Considerando os dois simultaneamente, eu vou ter que k deverá estar entre 12 e 15. Agora, como eu concluo que isto implica que o raio está entre 0 e 1, eu construo o gráfico correspondente a esta circunferência lambda. Eu tenho aqui a equação da circunferência de centro no ponto 1, 2, e como o raio dela é menor do que 1, ela vai ficar representada dentro deste quadrado de lado 2, como no esquema. Agora vamos passar a analisar as alternativas que nos foram dadas. Alternativa A: o ponto P de abscissa k sobre 3 e ordenada k sobre 3 é interior à lambda. Vamos examinar essa afirmativa. Vamos observar o gráfico. Ora, como k está entre 12 e 15, portanto, k sobre 3 está entre 4 e 5, tanto na abscissa quanto na ordenada, eu tenho graficamente aqui um intervalo aberto à esquerda e à direita entre 4 e 5, no eixo das abscissas, e aberto à esquerda e à direita no eixo das ordenadas. Portanto, o ponto P é um ponto qualquer desta região acinzentada, fundamentalmente distante da circunferência lambda. Portanto, o ponto não será jamais interior à circunferência lambda. É um ponto exterior. Isto implica que a afirmativa feita na opção A é falsa. Passemos à análise da alternativa seguinte. Alternativa B: existem apenas 2 valores inteiros para k. Isso segue direto do fato de k estar entre 12 e 15, intervalo aberto à esquerda e à direita. K inteiro, os únicos valores inteiros entre 12 e 15, intervalo aberto à esquerda e à direita, será 13 ou 14. Logo, só há 2 valores inteiros possíveis para k. Isto caracteriza esta alternativa como verdadeira. Nós já teríamos, nesse ponto, descoberto a solução do problema. Seria a alternativa B. Mas vamos continuar com as 2 outras alternativas. Alternativa C: a reta R de equação x igual a k intersecta lambda. Observe que essa equação é uma reta paralela ao eixo das ordenadas. Então, graficamente, como k está entre 12 e 15, a reta x igual a k seria uma reta qualquer que está entre 12 e 15, aberto à esquerda e à direita. Como o raio da circunferência é menor do que 1, essa reta jamais interceptará a circunferência de equação lambda. Logo, esta alternativa vem a ser falsa.
Análise da última alternativa, alternativa D. Se C é o comprimento de lambda, então C maior que 2π unidades de comprimento. Observe que o comprimento de lambda, por se tratar de uma circunferência, é igual a 2π vezes o raio. E o raio é raiz quadrada de 5 menos k sobre 3. Mas observe que o raio está entre 0 e 1. Portanto, 2π vezes um valor entre 0 e 1 é menor do que 2π e não maior do que 2π, como é afirmado. Portanto, essa alternativa será falsa. Isto implica que a solução para esse problema é a opção B. Isto encerra o exercício. Espero que vocês tenham compreendido. Mas caso tenham ficado com alguma dúvida, por favor, utilizem o fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD e eu lhes atenderei em seguida. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo exercício.